Olá! Hoje vamos falar de um assunto que mexe com todo mundo na educação: a avaliação. E vamos mergulhar nas ideias de Antônio Zabala para repensar tudo isso. A ideia aqui é transformar a avaliação, sabe? Deixar de ser aquele ponto final assustador para se tornar, na verdade, um ponto de partida para o crescimento. Pensa aí, quem nunca sentiu aquele frio na barriga antes de uma prova final, hein? Aquela tensão, aquela sensação de que meses e meses de estudo iam ser resumidos em uma única nota. É uma experiência que, nossa, quase todo mundo já passou. Pois é, e aí que mora o problema. Para muita gente, a avaliação é isso, um julgamento final, uma sentença. É como se fosse uma medida que só serve para classificar, para carimbar um resultado e muitas vezes até para punir, né? Ela praticamente grita, olha, é até aqui que se chegou, fim de papo. E o que é mais curioso nessa visão tradicional é o foco, que é super restrito. A avaliação olha só para o aluno, e mais especificamente para o resultado final dele, comparado com os objetivos mínimos. É como tirar uma foto só no final da corrida, sabe? Ninguém vê o esforço, o tropeço, a superação, só a linha de chegada. Mas e se a gente virasse essa lógica de cabeça para baixo? É aqui que a coisa fica interessante. E se a avaliação não fosse o fim da história, mas o começo de uma boa conversa? E se, em vez de um ponto final, ela fosse uma vírgula? Um convite para a gente entender o processo e planejar os próximos passos juntos. Essa mudança de perspectiva tem um nome, e é a nossa primeira grande ideia de hoje, a virada formativa. A gente vai ver como sair de um modelo que basicamente seleciona os melhores para um que apoia todo mundo. Olha só que legal essa comparação. Fica muito claro. De um lado, o modelo seletivo, o tradicional. O objeto dele, só os resultados. O sujeito, só o aluno, sozinho. A avaliação vira uma sanção e o relatório, um número frio. Agora, olha o modelo formativo. O objeto é o processo inteiro. Os sujeitos são os alunos e os professores, trabalhando juntos. A avaliação vira ajuda, apoio. E o relatório não é um número, mas sim uma descrição da jornada. A diferença é gritante, né? Para ficar ainda mais claro, pensa assim: o modelo tradicional é tipo um juiz. Ele assiste ao jogo e no final apita e dá o veredito final. Fim de papo. Já o modelo formativo, esse é o técnico na beira do campo. Ele está ali durante o treino, durante o jogo, dando feedback na hora para melhorar o desempenho ali no momento e para o futuro. Um dá a sentença, o outro ajuda a vencer. Ok, então se a avaliação agora olha para o processo todo, o que a gente está medindo afinal? Não é só decorar a fórmula, né? A resposta é que o aprendizado tem várias camadas. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira camada é o conteúdo factual. É basicamente o que? São os dados puros, os fatos, nomes, eventos, é a base de tudo. Por exemplo, saber que a capital da Itália é Roma. Ponto. É uma informação. Subindo um degrau, a gente chega no conteúdo conceitual. Aqui é o porquê. Já não basta saber o fato, é preciso entender os conceitos, as relações entre eles. É ir além e compreender, por exemplo, por que Roma se tornou uma cidade tão importante. Depois vem o conteúdo procedimental, que é o como, é o saber fazer, a parte mais mão na massa. É a capacidade de pegar todo aquele conhecimento e aplicar, executar uma tarefa. Seguindo o exemplo, seria saber como ler um mapa para, de fato, encontrar o caminho até Roma. E por último, uma camada que é super importante, mas que muitas vezes a gente esquece, o conteúdo atitudinal. É a disposição, o querer ser. Isso envolve valores, normas, atitudes, a formação da pessoa mesmo. No nosso exemplo, seria desenvolver a curiosidade de querer aprender mais sobre outras culturas. Beleza, mas como é que a gente organiza a avaliação de tudo isso na prática? Factual, conceitual, procedimental, parece complexo, né? É aí que entra o fluxo da informação, que é um processo pensado justamente para o crescimento. A chave aqui é entender que não é um evento único, é um ciclo. Primeiro, tem a avaliação inicial. Pensa nela como o GPS antes de começar a viagem. Onde estamos? Qual o ponto de partida? Depois, durante o percurso, entra a avaliação reguladora. É o feedback constante, o recalculando a rota do ensino. E no final, sim, tem uma avaliação final, mas ela serve para fazer um balanço de toda a viagem, olhar para trás e entender a jornada completa. Tá, mas aí fica a pergunta. Se o resultado final não é só um número, uma nota de 0 a 10, então o que é? Para que serve juntar tanta informação assim? Essa é a beleza da coisa. A informação tem um propósito claro para todo mundo.
Para o estudante, serve para ele se conhecer melhor. É autoconhecimento puro. Para o professor, é uma ferramenta incrível para adaptar o ensino. Para a família, é um jeito de entender e participar de verdade. E para a própria administração da escola, serve para avaliar se o projeto está funcionando. A avaliação vira uma linguagem que todo mundo entende. E com tudo isso, a gente chega no verdadeiro objetivo por trás dessa mudança toda, que é formar pessoas que aprendem a vida inteira. A meta, então, não é mais ficar filtrando e criando um ranking de melhores e piores. O grande objetivo passa a ser entender e desenvolver o potencial máximo de cada um, com suas individualidades, seus ritmos, suas capacidades. É sobre inclusão e desenvolvimento, não seleção. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. E se o grande objetivo da educação não fosse encontrar os melhores alunos, mas sim extrair o que há de melhor em cada aluno? E se, em vez de uma corrida, fosse uma jornada em que todo mundo se ajuda para que cada um possa brilhar? Repensar a avaliação talvez seja o primeiro passo para a gente construir essa realidade.